Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Vocês sabem que aqui no The Psychron Brasil eu gosto bastante de falar sobre personagens completamente insanos ou absurdamente apelões em termos de poder. E eu sei que vocês também gostam desse tipo de personagem. É aquele pequeno prazer culpado de vez em quando. E hoje isso encaixa perfeitamente, porque vamos falar de um personagem que vocês conhecem muito bem. Omni-Man, da série Invencível, adaptação dos quadrinhos de mesmo nome. Omni-Man não é um personagem da DC nem da Marvel, mas carrega traços que lembram os dois lados. Então vamos falar sobre a origem de Omni-Man e também de sua espécie, os Viltrumitas. Nolan nasceu em um planeta muito distante chamado Viltrum, um planeta habitado por guerreiros e conquistadores, um povo movido por força, domínio e superioridade. Nolan nasceu dentro de uma poderosa linhagem Viltrumita, uma das mais puras do planeta. Seu pai, o Imperador Argal, era um homem extremamente violento e poderoso, mas também profundamente admirado por seu povo. Entre todos os membros do Império Viltrumita, havia um homem chamado Taedus, e ele começou a se questionar: será que era certo viver apenas pela violência e pela dominação? Será que conquistar, matar e subjugar outros povos era realmente o único caminho? Essas perguntas não demoraram a encontrar uma resposta. O Imperador Argal decidiu que havia chegado a hora dos Viltrumitas ultrapassarem as fronteiras de seu próprio planeta. Eles atacariam outros mundos da galáxia, tomariam posse desses planetas e os adicionariam ao Império. Em outras palavras, conquista. Ao perceber que seu povo não era tão perfeito quanto dizia ser e que na verdade vivia guiado pela violência, Taedus se tornou o primeiro rebelde Viltrumita contra a tirania do Imperador. Ele então assassinou o Imperador Argal e fugiu de Viltrum. Depois desse assassinato, os Viltrumitas decidiram esconder de Nolan, que ainda era apenas um bebê, sua ligação com o Imperador e com a antiga dinastia. A ideia era impedir que inimigos ou oportunistas interessados no trono tentassem matá-lo. Em vez de crescer como herdeiro legítimo, Nolan cresceu como um simples soldado. Sem liderança, desorganizados e desesperados após a morte do Imperador, os Viltrumitas mergulharam em uma guerra civil. O objetivo era eliminar os mais fracos entre eles. Essa guerra durou aproximadamente um século, e metade dos Viltrumitas morreu nesse conflito brutal. O resultado de tanta violência foi a transformação do povo Viltrumita em uma raça quase imbatível, composta apenas por indivíduos considerados fortes e dignos. Depois disso, eles reconstruíram sua sociedade sobre o sangue e as cinzas dos mais fracos. Mas ainda faltava uma coisa: um governante. Somente um herdeiro legítimo poderia assumir o trono. O problema é que não existia nenhum herdeiro conhecido, já que Nolan havia sido apagado dos registros como sucessor do último imperador. É então que entre os sobreviventes, um nome começa a se destacar: Thrag. Ele era considerado por muitos o Viltrumita mais poderoso de todo o Império. Depois da Guerra Civil, Thrag recebeu o título de Grande Regente e passou a comandar seu povo temporariamente. Mas sua missão como Grande Regente era clara: fazer tudo para encontrar o herdeiro desaparecido do imperador anterior e colocá-lo no trono. Thrag sabia que o imperador havia tido um herdeiro, mas não sabia quem era. Enquanto esse herdeiro não era encontrado, os Viltrumitas, sob as ordens de Thrag, finalmente partiram para a conquista espacial. Juntos, eles espalharam caos pela galáxia, matando, conquistando e forçando mundos inteiros a se submeterem à sua causa.
E claro, tudo pela força. Os anos passam e Nolan agora já está mais velho. Ele também participa das conquistas ao lado de seu povo e rapidamente se torna um guerreiro poderoso. Mas, acima de tudo, ele se torna um grande líder. Graças aos seus feitos, Nolan é nomeado comandante e passa a liderar sua própria unidade de guerreiros. Enquanto isso, ao ver o massacre causado pelo Império em toda a galáxia, Thaedos, o rebelde que matou o pai de Nolan, decide criar a Coalizão de Planetas, uma união de vários mundos com o objetivo de lutar contra a ameaça representada pelos Viltrumitas. A partir daí, a coalizão e os Viltrumitas entram em uma guerra que dura séculos. Mesmo com vários planetas unidos contra eles, Treg e seu povo continuam avançando em sua campanha de conquista galáctica. E a guerra parece não ter fim. Sem enxergar uma vitória possível em combate direto, Thaedos decide criar uma arma biológica extremamente perigosa, o vírus do flagelo. Um vírus único, baseado no código genético dos Viltrumitas e, portanto, mortal apenas para eles. Depois que essa arma é criada, a coalizão libera o vírus no planeta Viltrum. O estrago é indescritível. Estamos falando de um genocídio. Quase toda a população Viltrumita é infectada. 99,9% do povo morre por causa do vírus. As mortes são tão numerosas que os cadáveres precisam ser lançados ao espaço. E em quantidade tão absurda, esses corpos acabam formando um anel de cadáveres ao redor do planeta. No fim, apenas cerca de 50 Viltrumitas sobrevivem à infecção. Mesmo assim, eles ficam fisicamente enfraquecidos pelo vírus, tornando-se menos resistentes e menos fortes do que antes. Ainda extremamente poderosos, mas não mais como eram no auge. Ao ver tantas mortes, Treg conclui que o herdeiro que ele procurava há séculos provavelmente morreu durante a epidemia, então ele interrompe as buscas. Acreditando ter merecido o título de governante, Treg toma o poder e se torna o novo imperador de um império quase extinto. Diante do estado crítico do império, mas sem querer abandonar as conquistas, Treg adota uma estratégia diferente, uma estratégia mais discreta. Como os Viltrumitas já não eram numerosos como antes, eles não podiam mais se dar ao luxo de entrar em guerras abertas de conquista. O plano passa a ser infiltrar secretamente diferentes planetas, enfraquecer suas defesas por dentro e, no momento certo, abrir caminho para a dominação Viltrumita. Sem guerras desnecessárias, sem perdas excessivas, sem chamar atenção cedo demais. Eles também passam a usar sua longevidade extrema a seu favor, infiltrando-se em diversos mundos durante séculos. O objetivo era conquistar planetas e, ao mesmo tempo, repovoar o Império no maior sigilo possível. E apesar de ser um processo lento, a estratégia funciona. Os Viltrumitas conseguem conquistar vários mundos. E é nesse momento que Treg envia Nolan para a Terra. Sua missão: enfraquecer as defesas do planeta e preparar uma futura invasão Viltrumita. Ao chegar à Terra, Nolan conhece Cecil Steadman, uma figura importante do governo americano. Por meio desse contato, Nolan começa a reunir o máximo de informações possível sobre os humanos, sobre o funcionamento da sociedade e também sobre o próprio governo. É a partir daí que ele adota um sobrenome para parecer mais humano: Grayson. Considerando seus poderes e seu potencial na Terra, Cecil transforma Nolan em um super-herói aos olhos da população, sob o nome de Omni-Man. A partir desse ponto, ele inicia oficialmente sua atividade como herói na Terra. Um dia, enquanto enfrenta um vilão em uma ponte, ele salva uma mulher que mais tarde se tornaria sua esposa, Debbie. Aos poucos, Nolan se adapta à sua nova vida humana. No dia a dia, além de atuar como super-herói, ele se torna escritor de romances. E graças à sua origem e aos seus poderes, passa a ser considerado o herói mais poderoso da Terra. Depois de se casar com Debbie, Nolan continua atuando como um herói independente. É nesse período que ele encontra pela primeira vez os Guardiões Globais, uma equipe de super-heróis ligada ao governo.
Nolan decide se associar a eles, mas sem entrar oficialmente para a equipe. Ele queria permanecer livre, sem as limitações de trabalhar dentro de um grupo. Mesmo assim, ele passa bastante tempo com os Guardiões, e por meio deles conhece um alfaiate especializado em trajes de super-heróis. Seguindo a recomendação da equipe, Nolan encomenda e recebe um novo uniforme vermelho e branco. Até então, ele usava apenas seu traje Viltrumita como herói. Agora sim, podemos dizer, Omni-Man nasceu de verdade. Apesar do apego que começa a desenvolver pela Terra, principalmente por sua esposa, Nolan nunca revela a ninguém o real motivo de sua chegada ao planeta. Ele continua sendo um infiltrado. Sua missão ainda é enfraquecer a Terra para uma futura invasão. Mas algo começa a mudar com o nascimento de seu primeiro filho, Mark. Nolan tenta se afastar das emoções humanas o máximo possível, mas o amor que sente por Debbie e por Mark o empurra cada vez mais para dentro de uma verdadeira vida familiar, mesmo que no fundo ele ainda carregue sua missão original. Alguns anos passam, Mark cresce e finalmente desperta seus poderes. Para Nolan, isso é excelente. Com Mark assumindo responsabilidades como super-herói, Nolan acredita que pode se concentrar em sua missão inicial, enfraquecer as defesas da Terra. Antes disso, era complicado agir livremente, porque ele precisava estar constantemente presente como herói, e além disso, era bastante vigiado pelo governo. Então ele começa pelo alvo mais importante, os Guardiões Globais. Na visão de Nolan, eles representam a principal linha de defesa da Terra. Eles simulam uma emergência para reunir todos os membros da equipe em sua base, e quando todos estão reunidos, Nolan massacra cada um deles de forma brutal. Diferente da série animada, nos quadrinhos ele praticamente não sofre dano nem encontra resistência real. O que, pensando bem, faz sentido. Ele é um Viltrumita. Para ele, aquilo é quase um café da manhã. A partir daqui, vocês já conhecem boa parte da história pela série, as revelações, o confronto com Mark e tudo o que acontece depois. Então vamos avançar para o momento em que Nolan finalmente deixa a Terra, movido pelo amor que sente por seu filho, um amor forte o bastante para fazê-lo abandonar sua missão. E isso, para os Viltrumitas, é algo inédito. Nolan se torna um desertor. Para tentar compensar seu fracasso, Nolan decide invadir outro planeta, Traxa. Mas ao chegar lá, ele descobre que o ciclo de vida dos Traxanos é extremamente curto. Eles vivem apenas 9 meses, e os mais velhos do planeta são aqueles que governam. Nolan então revela aos Traxanos que vive há séculos, ou seja, pela lógica deles, ele é o ser mais velho do planeta, e assim se torna governante de Traxa sem precisar lutar. Durante sua vida em Traxa, Nolan se relaciona com uma fêmea da espécie local e tem outro filho. Ele o chama de Oliver. Mesmo assim, Nolan sente muita falta de seu primeiro filho, Mark. Então ele envia um Traxano à Terra para convidar Mark a visitá-lo em Traxa. Mark aceita e, pela primeira vez depois de muito tempo, reencontra o pai. Apesar de tudo o que aconteceu entre os dois, Nolan o recebe de forma calorosa. Isso prova que o amor de Nolan por Mark ainda existe, assim como o amor de Mark pelo pai. Mark pede que ele volte para a Terra, mas Nolan se recusa por causa de suas ações no passado. Ele então explica que Trag, o imperador de Viltrum, sabe que ele está em Traxa e que cedo ou tarde virá buscá-lo. Nesse mesmo momento, Nolan revela a Mark que tem uma nova companheira, Andressa, e que teve um filho com ela. Ele também explica que a pele roxa de Oliver provavelmente fará com que ele seja morto pelos Viltrumitas. Para ele, essa cor de pele seria considerada um defeito genético, e nos padrões Viltrumitas, defeito é fraqueza, e os fracos são eliminados. Durante essa conversa, o pior acontece. Os Viltrumitas chegam para destruir o planeta e capturar Nolan por ter abandonado sua missão.
Nolan pede que Mark coloque Andressa e Oliver em segurança. Mark obedece, mas é violentamente atacado por um Viltrumita. Felizmente, Nolan intervém e derrota o inimigo, permitindo que sua companheira e seu filho sejam salvos. Mas então Nolan vê uma paisagem terrível diante dele, a destruição total de Traxa pelas mãos de seu antigo povo. Isso deixa Nolan completamente tomado pela raiva, a ponto de ele até descontar em Mark, que tenta confortá-lo. Mas logo em seguida, dois Viltrumitas aparecem com o objetivo de eliminar Nolan. Enfurecido, ele não perde tempo e ataca o primeiro deles. Apesar de sua força, Nolan rapidamente começa a ser pressionado por seus antigos compatriotas. Mark intervém, mas também é atacado por outro Viltrumita, e percebe imediatamente a enorme diferença de força entre ele e seu adversário. Felizmente, Nolan ajuda o filho, afastando os dois Viltrumitas ao mesmo tempo. Depois de acalmar e motivar Mark, Omni-Man e Invincible finalmente se preparam para lutar juntos. Começa então uma batalha severa, marcada por sangue, ódio e violência. Nolan consegue dominar seu adversário de forma brutal, mas percebe que Mark está sendo superado pelo outro Viltrumita. Ele intervém rapidamente, agarra o inimigo pelo pescoço e explode seu crânio com uma cabeçada devastadora. Por um instante, parece que eles venceram. Mas então outro Viltrumita aparece de repente. É aquele que Nolan acreditava ter matado ao salvar sua família. Mesmo com as vísceras expostas, o Viltrumita surpreende Nolan e o atinge com um golpe de violência extrema. Sua coluna é quebrada. Nolan cai imediatamente. Com todos no chão, um dos Viltrumitas ainda consciente chama os seus e avisa que Nolan foi neutralizado. Agora eles podem vir buscá-lo. Nolan acaba preso em uma prisão Viltrumita. Ali, ele começa a se recuperar lentamente dos ferimentos. Quando finalmente volta a ficar de pé, decide que chegou a hora de fugir. Mas apesar de seus esforços, ele é rapidamente parado pelo General Craig. Craig o derrota e manda dois guardas levarem Nolan de volta para sua cela. No caminho, Nolan percebe outro prisioneiro que conhece muito bem, um alienígena chamado Allen. Algum tempo depois, graças às suas habilidades telepáticas, Allen consegue se comunicar com Nolan pela mente. Ele conta tudo o que aconteceu envolvendo a coalizão de planetas, os Viltrumitas, Mark, a Terra e o estado atual da galáxia. Mas acima de tudo, Allen avisa que tem um plano para libertá-lo. Durante os meses em que permanecem presos, os dois acabam se tornando amigos. No dia da execução de Nolan, Allen coloca seu plano em prática. Ele se liberta e solta todos os prisioneiros da prisão. Entre eles está um dos seres mais perigosos da galáxia, Fera de Batalha. Ao lado de Allen, essas duas forças monstruosas atravessam a prisão, destruindo tudo pelo caminho para chegar até Nolan, que está prestes a ser executado. Fera de Batalha e Allen chegam ao local e iniciam uma luta brutal contra os dois Viltrumitas presentes. Enquanto Fera de Batalha enfrenta um deles sozinho, Allen e Nolan conseguem esmagar o crânio do outro. Depois disso, já como aliados, Nolan e Allen seguem para a sede da coalizão e decidem trabalhar juntos para se preparar para a futura guerra contra os Viltrumitas. A partir daí, eles realizam várias missões para a coalizão. Depois de alguns meses, por ordem da coalizão, Nolan e Allen seguem para a Terra com o objetivo de reunir aliados para a guerra. Naturalmente, Nolan procura primeiro seu filho Mark, pedindo que ele se junte à coalizão. Depois, ele também reencontra Deb, sua ex-esposa, para se desculpar por tudo o que fez. E também vê seu segundo filho, Oliver, que não encontrava há meses. Quando todos os aliados da Terra estão reunidos, Nolan e os outros deixam o planeta a bordo de uma nave. Mas a nave é destruída no espaço por 3 Viltrumitas liderados por Conquista.
Conquista é o braço direito do Imperador e um dos Viltrumitas mais poderosos depois de Thrag. Ele começa atacando Nolan e depois parte para cima de Oliver. Mark intervém para proteger o irmão e enfrenta Conquista. A luta entre os dois é absurdamente violenta e surpreendentemente equilibrada em alguns momentos, apesar do poder brutal de Conquista. Isso mostra o quanto Mark ficou mais forte com o tempo. Mas ao perceber a resistência de Mark, Conquista, que ama sangue e violência, começa a golpeá-lo sem parar, até atravessar o corpo dele com o punho. Mesmo gravemente ferido, Mark tenta estrangular o adversário. Enquanto isso, Conquista continua esmagando seus órgãos com a mão, e Mark, mesmo sentindo uma dor absurda, continua apertando. É realmente muito violento. Nolan chega algum tempo depois e encontra Mark no chão, completamente aberto, mas ainda vivo. Suas vísceras estão presas na mão cerrada de Conquista, que morreu estrangulado por ele. Mark venceu, mas está em um estado terrível. Nolan cuida do filho como consegue, ao lado de Oliver. Enquanto espera Mark acordar, decide passar mais tempo com seu segundo filho, já que nunca teve a chance de criá-lo. Muitos meses se passam até que Mark finalmente desperta, quase recuperado. Orgulhoso ao ver o filho de pé novamente, Nolan decide se juntar ao esforço de guerra ao lado dos dois filhos. O destino é Thalescria, a sede da coalizão, que naquele momento está sendo atacada pelos Viltrumitas. Quando chegam, a planeta já é um campo de batalha. Nolan e seus filhos entram no conflito, e graças ao esforço coletivo, a coalizão consegue fazer os Viltrumitas recuarem, algo extremamente raro, a primeira vitória verdadeira contra eles. Para encerrar a guerra de uma vez, Thaedus, o primeiro rebelde Viltrumita e criador da coalizão, organiza uma contraofensiva direta contra o planeta Viltrum. Chegou a hora de acabar com tudo. Enquanto Thaedus lidera a coalizão rumo a Viltrum, o próprio Imperador Thrag assume o comando de suas tropas. E como era de se esperar, uma batalha violentíssima acontece no espaço entre os dois lados. O combate final. Os dois exércitos alternam momentos de vantagem, mas Thrag se destaca imediatamente com seu poder monstruoso. Quando Oliver tenta atacá-lo, Thrag o domina sem qualquer dificuldade. Ele agarra seu braço e com um único golpe destrói parte do seu rosto, matando-o instantaneamente. Logo depois, Thaedus, Nolan e Mark se lançam juntos em altíssima velocidade contra Viltrum. Os três atravessam o planeta de uma só vez. O impacto destrói Viltrum, criando uma explosão colossal no campo de batalha e eliminando os Viltrumitas que ainda estavam no planeta. Ao ver seu mundo morrer, Thrag perde completamente o controle. Tomado pela fúria, ele avança contra Thaedus em velocidade absurda, arranca sua cabeça com as próprias mãos e a esmaga diante de seus inimigos. O Imperador está completamente fora de controle. Thrag começa atacando Mark. Mark tenta se defender, mas Thrag simplesmente não sente nada. Ele o destrói com violência brutal. Olha o nível desse monstro. Nolan tenta intervir, mas também é espancado pelo Imperador. E Thrag ainda não termina. Ele parte para cima de Fera de Batalha e o afasta com facilidade. Sozinho, Thrag massacra alguns dos seres mais poderosos da galáxia. Isso mostra que ele realmente é o Viltrumita mais poderoso, e talvez até o ser mais poderoso da galáxia naquele momento. Thrag continua o massacre contra Nolan e Mark. Mark fica tão aterrorizado que tenta fugir, mas Thrag o alcança e o derrota mais uma vez. Nolan avança para salvar o filho, mas Thrag se vira de repente e o atravessa com as próprias mãos. Ele é um monstro. Depois, Thrag agarra Mark e se prepara para esmagar sua cabeça, mas no último momento decide não matá-los. Afinal, Mark e Nolan ainda são Viltrumitas. E agora que Viltrum foi destruída e seus números diminuíram ainda mais, Thrag precisa de todos os Viltrumitas vivos para continuar seu plano. Então ele parte com os sobreviventes, deixando Mark e Nolan para trás em estado crítico.
E sabe de uma coisa? Vamos parar por aqui. Dessa vez eu quis terminar em uma espécie de final ruim, porque a história de Omni-Man, dos Viltrumitas e de Trag ainda vai muito além disso. Se vocês quiserem uma parte 2, deixem nos comentários, porque eu posso continuar essa história aqui no The Psychron Brasil. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal e mostra que vocês querem mais conteúdos como este. Também se inscreva no The Psychron Brasil e ative as notificações para não perder os próximos vídeos sobre Invincible, quadrinhos, animações e cultura geek. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!